Existe uma forma de câncer que de forma misteriosa continua a aumentar em jovens: o câncer de intestino. Será que situações como a do ator Chadwick Boseman, conhecido como Pantera Negra, que faleceu aos 44 anos devido a um câncer coloretal, se tornarão mais comuns? No Brasil, Preta Gil e Simone também enfrentaram o diagnóstico dessa doença, e até mesmo pessoas mais velhas, como o lendário Pelé, infelizmente perderam suas vidas para o câncer no intestino. Não é apenas uma impressão de que essa doença está se tornando mais comum. Alguns especialistas já debatem se estamos enfrentando uma epidemia de câncer em estágios precoces. E se eu dissesse que o câncer de intestino é apenas a ponta do iceberg e que a ciência está começando a descobrir que existem fatores que estão verdadeiramente aumentando os casos de câncer entre pessoas jovens, de 20 a 50 anos, algo totalmente inesperado? O que será que os especialistas em câncer estão descobrindo que pode nos ajudar a nos proteger? Para lhe explicar, utilizarei como exemplo a história do câncer de intestino e até mesmo como o câncer se desenvolve. O câncer de intestino, na verdade, engloba dois tipos de câncer: o câncer de cólon, que afeta o intestino grosso, e o câncer retal, que afeta o reto, a parte final do intestino grosso. Por esse motivo, ele também é conhecido como câncer coloretal. O primeiro estágio para o câncer coloretal, assim como para qualquer tipo de câncer, é uma única alteração no DNA. E acredite, temos uma abundância de alterações. Elas surgem o tempo todo porque, durante o processo de multiplicação, as células precisam duplicar o DNA, e nesse momento elas inevitavelmente cometem erros. Esse processo é ainda mais comum no intestino, onde o atrito causado pelos alimentos passando várias vezes ao dia é tão desgastante que cada célula vive apenas de 3 a 4 dias. Enquanto as células da pele são renovadas a cada mês e as do fígado podem durar até um ano, o intestino constantemente produz novas células. Isso o torna naturalmente propenso a mutações. No entanto, como mencionei anteriormente na série sobre câncer, a maioria das mutações que surgem são inofensivas. Elas são corrigidas rapidamente ou simplesmente não geram consequências para a célula. O problema surge quando a célula acumula mutações em regiões importantes do DNA. Essa célula mutada deixa de desempenhar suas funções normais e começa a se multiplicar mais rapidamente. Com o tempo, isso resulta em um aglomerado de células que formam uma espécie de verruga chamada pólipo. Esses pólipos podem ocorrer naturalmente em até 30% das pessoas e geralmente não causam problemas à saúde. As células dos pólipos continuam a se multiplicar, ainda sob certo controle, mas continuam acumulando mutações de forma aleatória. Dependendo da mutação, o comportamento da célula pode ser alterado. Em alguns casos, ela se torna imortal e libera substâncias que interferem na ação do sistema imunológico. Então, ocorrem mais mutações nas células que começam a produzir substâncias que atraem vasos sanguíneos para fornecer nutrientes à massa celular em crescimento contínuo. Agora temos uma massa de células completamente alteradas, que consomem os nutrientes do corpo e continuam a se multiplicar sem controle. Isso marca o início de um câncer. Com o tempo, o câncer aumenta de tamanho e pode até obstruir parcialmente o intestino, resultando nos primeiros sintomas: dor abdominal, diarreia, constipação frequente, fezes escuras ou com sangue visível. No entanto, algumas pessoas podem não apresentar sintomas e só perceberem que algo está errado quando o câncer já se espalhou para outros órgãos. Leva pelo menos algumas décadas para que uma célula saudável desenvolva um pólipo e, posteriormente, um câncer. Na verdade, a maioria dos pólipos nunca se transformará em câncer, pois exigem o acúmulo de um grande número de mutações nas regiões corretas do DNA. Quando e se isso ocorre, geralmente a pessoa já passou dos 50 anos. Por isso, o risco de câncer coloretal é maior nessa faixa etária. No entanto, ultimamente, isso tem mudado. Desde a década de 90, muitos países têm observado uma diminuição nos casos entre os idosos e um aumento entre pessoas com menos de 50 anos. Mas por que isso está acontecendo? Será que você está em risco?
A ciência está começando a encontrar pistas sobre o que está causando câncer em pessoas antes dos 50 anos. A cada ano que passa, as pessoas entre 20 e 50 anos têm um risco maior de desenvolver câncer. Esse problema vai além do câncer coloretal. Os cientistas alertam sobre uma epidemia de câncer precoce, incluindo câncer de mama, rim, fígado e vários outros. Essa palavra, epidemia, não é exagerada. É uma tendência global que está relacionada ao nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida mudou drasticamente desde a década de 90. Trocamos a exposição à luz solar durante o dia pela luz artificial das telas de televisão, celulares e computadores, inclusive até tarde da noite. Tornamo-nos mais sedentários e obesos. Aumentamos o consumo de álcool e de carnes ultraprocessadas, como bacon e presunto, e diminuímos o consumo de vegetais. Desregulamos nosso relógio biológico, tornamo-nos menos ativos e adotamos uma alimentação desequilibrada. Esses comportamentos têm sido comprovadamente associados a um maior risco de vários tipos de câncer. São fatores que aceleram o surgimento de mutações no DNA ou diminuem nossa capacidade de corrigi-las. Enquanto nossos avós passaram a maior parte de suas vidas com menos exposição a esses fatores de risco, minha geração nasceu imersa nesse ambiente. Temos vários anos a mais de exposição a essas situações de risco, que se somam à nossa genética individual. É por isso que hoje não é tão incomum acumular todas as mutações que levam ao desenvolvimento do câncer antes dos 50 anos. No caso do câncer coloretal, a situação é ainda mais preocupante, pois o que você consome tem uma interação direta com as células do intestino. Alguns alimentos, como carnes vermelhas e processadas, liberam compostos que, quando consumidos em excesso, podem danificar o DNA, como expliquei anteriormente. Churrasco, bacon, salame e outros alimentos desse tipo são comuns na nossa cultura alimentar atual, e muitas pessoas os consomem sem moderação. Além disso, o consumo excessivo de álcool também afeta negativamente as células intestinais. Esses fatores contribuem para explicar por que o câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e por que está ocorrendo cada vez mais em pessoas com menos de 50 anos. Será que estamos destinados a aceitar o câncer, especialmente o câncer coloretal, como um efeito colateral da vida moderna? Como podemos nos proteger dessa doença traiçoeira? Novamente, enfoco a detecção precoce como a melhor arma contra o câncer coloretal. Quanto mais cedo uma pessoa recebe o diagnóstico, mais cedo o tratamento pode começar e maiores são as chances de cura. Mais de 90% das pessoas sobrevivem ao câncer coloretal quando detectado nas fases iniciais. No entanto, muitas pessoas desconhecem a existência de exames de detecção precoce. É importante informar seus parentes e amigos sobre esses exames e ajudar a ampliar o alcance dessas informações. Todos podem realizar exames preventivos de câncer gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, a partir dos 50 anos. No entanto, muitos médicos acreditam que iniciar esses exames aos 50 anos não é suficiente, pois algumas pessoas já podem ter desenvolvido câncer e deveriam estar em tratamento nessa idade. Organizações médicas internacionais e nacionais, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, recomendam iniciar os exames preventivos aos 45 anos. O médico geralmente solicitará um exame de fezes para detectar sangue oculto. Se houver alguma alteração, ele solicitará uma colonoscopia para visualizar o interior do intestino em busca de pólipos ou câncer. Ao contrário do que alguns jornais divulgaram, a colonoscopia continua sendo um exame preventivo e diagnóstico valioso. Nem todo pólipo se tornará um câncer, mas tê-lo é um fator de risco. Portanto, a importância do exame é detectar a alteração antes que se torne um tumor maligno. Independentemente da idade, é possível reduzir o risco de desenvolver câncer coloretal por meio da prática de atividades físicas, redução do consumo de álcool e adoção de uma alimentação mais saudável. Aqui estão algumas dicas valiosas que você deve levar em consideração. Inclua vegetais em todas as refeições, como grãos, frutas, verduras e legumes. Reduza ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados,
como refrigerantes, e carnes processadas, como bacon, salsicha e salame. O Instituto Nacional de Câncer recomenda não consumir mais do que meio quilo de carne vermelha por semana, incluindo carne de boi, porco ou outros mamíferos. Não é que a carne cause diretamente o câncer, mas uma alimentação mais saudável também previne várias outras doenças, incluindo obesidade e diabetes, que, por si só, já são fatores de risco para o câncer coloretal. Sei que grandes mudanças são difíceis, mas investir em uma alimentação saudável é um passo importante que trará benefícios significativos a longo prazo. Chegamos ao final do vídeo e espero que você tenha aproveitado essa oportunidade de ampliar seus conhecimentos na área da saúde. Não se esqueça de mostrar seu apoio ao canal, dando um like e se inscrevendo para receber mais conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.